Olá, meus irmãos e meus amigos. Inicialmente queremos externar nossas saudações fraternais aos nossos amados pastores, Luiz e Sandra Pedroso, titulares desta 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, e saudar também os pastores Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega, que são abençoadores no ministério da mesma. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos estudar uma importante lição de autoria do ilustre pastor Elton Batista de Melo, titular da Igreja Batista Independente do Portão nessa cidade e integrante da Junta de Educação e Publicações da Convenção das Igrejas Batistas Independentes e da Editora Batista Independente. Seu título é O Cristão e o Empreendedorismo, Resultados Abençoadores. Seu texto áureo está lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, que leio, abro aspas, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Volto a lhe dar a referência bíblica, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Como introdução, gostaria de enfatizar que a Bíblia está repleta de boas histórias sobre pessoas empreendedoras. Foi muito feliz o seu autor em destacar este título e este assunto muito atual. Ser um empreendedor é muito mais que abrir uma empresa, ter um CNPJ ou comercializar produtos numa feira. Infelizmente, na realidade brasileira, nossa mentalidade tem sido voltada a sermos bons empregados. Mas pouco se fala sobre o valor do empreendedorismo. Poderíamos até usar variados exemplos na Bíblia de homens e mulheres empreendedores. Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Ezequias, Paulo, Lídia, Áquila e Priscila. São apenas alguns. Nesta lição, vamos compreender com maior atenção a história de Jacó, que poderíamos resumir como a história de qualquer um de nós. Jacó é trabalhador, esforçado, bom empregado e fiel ao seu patrão, homem abençoado em tudo o que faz, tem duas mulheres e 2 concubinas, este era o costume da época, já tinha 12 filhos, vivia junto com a família dos seus sogros e não lhe faltava nada. Se essa história terminasse aqui, estaria tudo muito normal. No entanto, Jacó tem uma, entre aspas, bendita crise. Depois de 14 anos de trabalho, ele concluiu, abro aspas, o Senhor tem me abençoado, Labão, por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? O registro bíblico está em Gênesis capítulo 30, versículo 30. Nesta lição teremos 2 princípios espirituais pelos quais Deus pode nos abençoar financeiramente. Primeiro, tudo começa com um voto, um propósito. Quando lemos a história de Jacó, somos levados a prestar atenção na ação de engano que forma a trama principal da história. Jacó engana o pai, Labão engana Jacó. Embora esse tema seja predominantemente na história, a verdade é que vemos um homem lutando para vencer na vida. Mas onde isso tudo começou? Forçado a sair da casa paterna em função do erro cometido contra seu pai, Jacó vai para Padã Arã tentar a sorte com os familiares do irmão de sua mãe. No caminho, num lugar chamado Betel, cuja tradução é luz, ele passa a noite com a cabeça sobre uma pedra. Tem um sonho.
E quando acorda no dia seguinte, toma uma resolução. Esta resolução está registrada no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 22, que eu vou ler. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando Jacó, pois do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez um duplo voto ao Senhor. Primeiro, ele espera que o Senhor lhe proveja condições de vida, que o sustente e lhe permita voltar um dia à casa do Pai. Se isso ocorrer, ele declara que o Senhor será o seu Deus. Está lá no versículo 21. O segundo voto declara que de tudo que o Senhor lhe der, ele dará o dízimo, a 10ª parte. Versículo 21. Hoje em dia, algumas pessoas tentam usar votos e promessas para barganhar com Deus, esquecendo-se do sentido original do voto, que é a consagração e gratidão a Deus. Os votos podem ser feitos por qualquer crente, porém, sempre com foco na consagração e gratidão a Deus. Muitos erroneamente tentam fazer barganha com Deus. Fogem, portanto, do foco, que é a sua consagração. Aplicação. Você pode compartilhar com os demais um voto que fez ao Senhor? Com os seus familiares, com alguns irmãos da igreja. Isso é bom, isso enriquece. Ponto 2. Esteja aberto à estratégia de Deus. Jacó relata que recebera um sonho de Deus como uma estratégia para sair da crise que estava vivendo. Além de não ter nada, além da sua prole, mulher e filhos, era um proletário. Seu sogro tinha enriquecido pela bênção do seu trabalho. O sogro sempre estava mudando a forma de pagamento, tentando evitar a prosperidade na vida de Jacó. Deus, entretanto, sempre está atento às necessidades e lutas do seu povo.
Em Gênesis capítulo 31, versículos 7 a 13, ele relata como Deus lhe mostrara a estratégia para vencer naquela situação. Leio, começo com o versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando lhe dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados, isto é, criavam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Não se trata aqui de artimanhas humanas, mas de intervenção divina para solucionar um problema. Todas as vezes que temos um problema, podemos pedir ao Senhor uma estratégia para solucioná-lo. Muitas vezes, nosso foco é o problema. Perdemos tempo reclamando, procurando culpados, e muitos até se conformam. A pessoa que crê em Deus, no entanto, não foca o problema, mas sim a solução. A pergunta correta é: como este problema pode ser resolvido? Como o Senhor me orienta a agir nesta situação? Tenha certeza que nunca faltará por parte de Deus uma solução para qualquer que seja o problema. Aplicação. Você pode compartilhar com os demais uma situação em que você não via saída ou solução, e de madrugada ou de uma outra forma, Deus te deu uma direção estratégica. Ponto número 3. A bênção é para ser compartilhada. Somos abençoados para sermos abençoadores. O sinal da prosperidade na vida de uma pessoa não é marcado pelo quanto ela tem ou ganha, mas pelo quanto ela é capaz de repartir, de dar. Lembre-se do princípio do reino de Deus? É dando que se recebe. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas capítulo 6, versículo 38. Além disso, o apóstolo Paulo nos orienta, 2 pontos e abre aspas, mais abençoado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. E aqui a palavra dar não tem a ver apenas com dinheiro, mas com a disposição para servir, para contribuir no crescimento e fortalecimento da vida cristã de outrem. Pensemos juntos. Você já viu alguém ser honrado, receber uma medalha de honra ou mérito, um reconhecimento porque recebeu alguma coisa? Portanto, tudo o que o Senhor nos dá, seja em dons, talentos naturais e recursos materiais, é para ser compartilhado. Mas você pode pensar, desse jeito vou à falência.
Fica claro que não é ser mão aberta, mas dar conforme as prioridades do reino de Deus. É um ciclo contínuo. Recebemos de Deus, damos e continuamos a receber. Lembre-se, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Não são minhas palavras, não é minha sabedoria. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Uma aplicação. Quando se trata de dar, você faz com boa vontade ou com sentimento de falta? Você vive na abundância ou na escassez? Seja sincero consigo mesmo. Como conclusão, sabemos como Jacó terminou a sua história. Deus abençoou e prosperou tanto a vida de Jacó, que quando ele saiu da casa do sogro, tinha mais bens que o próprio sogro. Em menos tempo acumulou que ele em 15 anos de seu trabalho. Jacó volta para reencontrar seu passado. Aquele que saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás. Agora tem abundância para abençoar seu irmão, abençoar seu pai, abençoar muitas famílias que trabalhavam para ele e ainda deixar uma boa herança aos seus filhos. Porém, a grande bênção resultante do posicionamento e da obediência aos princípios da palavra é que Deus o honra, trocando-lhe o nome de enganador para príncipe. Jacó se tornou Israel. A pergunta final é: você teria coragem de fazer a Deus o voto que Jacó fez? Eis um desafio para a sua razão. Não, para a sua fé. Pense nisto. Pratique isto. Deus lhe abençoe.